Linha de Frente. Olá, eu sou o Fernando Capês e está começando Linha de Frente, o programa de debates mais polêmico da televisão brasileira. Hoje nossos convidados são a competente Carol Curimbaba, Juliana Fratini, que não veio de vermelho, mas está muito elegante, Ricardo Valadão e Alessandro Negão. Vamos lá, a gente abre o programa de hoje destacando a manchete da coluna do jornalista José Roberto Guzzo, do Estadão. Abre aspas. Ao dizer que o Brasil não cresceu nada em 2022, Lula faz uso de pequenas mentiras para se exibir como chefe de Estado. O país cresceu 3% no ano passado, mais do que a China, o que não acontecia há mais de 40 anos. Não só isso, prossegue Guzzo. A Petrobras, que segundo Lula está em ruínas e precisa ser reconstruída, deu lucro de 190 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Além disso, quando o petista diz que o MST nunca invadiu uma terra produtiva, ela está fechando os olhos para o que aconteceu no sul da Bahia, com as 3 fazendas da empresa Suzano. Diante de uma massa de manipulação e notícias falsas, o grupo de combate às fake news e ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos deveria estar agindo. Em 2 meses, o governo federal foi capaz de aumentar o preço da gasolina, de taxar as exportações da Petrobras. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. A venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos. E, para fechar, o MST está aos poucos destruindo o setor mais produtivo da economia brasileira. Fecha aspas. Uau! Que crítica, hein? Alessandro Negão, que paulada, hein? Não é crítica, é verdade. É diferente. Crítica é quando você só faz a crítica. Ali, JR perfeitamente disse a verdade. O que o Lula faz é uma máxima que a gente tem no comércio, que é quem desdenha quer comprar. Então ele tem que falar mal do governo, do ex-governo, ele tem que falar mal do Bolsonaro, porque o nome Bolsonaro não sai da boca dele, ele tem que falar mal da Petrobras, ele tem que falar mal de tudo para que ele possa poder comprar. Ele está desdenhando justamente para isso. Fazendo o jogo do Lula, o que a gente tem que admitir, e isso acho que a direita está na hora já de se tocar e começar a admitir isso, que é o brilhantismo dele com as palavras. O Lula tem a manha das palavras, e isso é um grande problema para a gente da direita. Por quê? Porque com esse jeitinho dele de falar uma coisinha aqui, falar uma outra coisinha ali, ele acaba levando todo mundo na conversa. É fácil a gente esquecer das benesses que a gente teve em 2022, como o próprio JR acabou de listar. Mas eu quero perguntar para você aí de casa, de qualquer lugar que você esteja do Brasil. Hoje de manhã eu fui na feira. Sabe quanto está uma dúzia de banana? R$10. Sabe quanto está um quilo de tilápia, que é o peixe mais barato da barraca de peixe? R$25. Sabe quanto está um quilo de uva? R$12. Hoje eu paguei 3 mangas, em 3 mangas eu paguei R$10. E isso só vai piorar. Então não existe, por mais que o Lula seja bom com as palavras, por mais que ele tenha uma imprensa rodeada de fãs, porque é isso, hoje em dia você vê o Lula dar entrevista para jornalistas consagrados e você vê o jornalista quase babar em cima do Lula. Ele praticamente pergunta e ele responde com a pergunta, entendeu? Então o Lula praticamente só concorda quando ele tem essas entrevistas. Apesar de tudo isso, o brasileiro vai começar a ter a sua barriga roncando. E nessa hora não existe BBB, nessa hora não existe novela, nessa hora não existe jornalista consagrado que pergunta e ao mesmo tempo já responde. O povo vai acabar se revoltando e Lula já percebeu que esse Congresso não é o de 2002, onde ele falava e nego baixava a cabeça. Quer dizer então que se faltar o pão não vai adiantar o circo? Não. Minha querida Carol Curimbaba, você que é uma grande conhecedora, profunda conhecedora do agronegócio, é verdade que o MST nunca invadiu uma terra produtiva? Nossa, hein? Essa foi forçada. Agora não tem nem mais como ele entrar nesse assunto, porque já foi escancarado. Em primeiro lugar, olá a todos os meus amigos aqui da mesa, vocês que nos acompanham. Bom, essa foi uma das piores mentiras que, assim, não tem como ele falar contra, mas
Como a gente já falou aqui, né, Capês? Resposta do governo é: vamos conversar com quem infringe a lei. Mas, bom, várias outras mentiras aí que Lula comentou. Bom mesmo é a Petrobras, na época dos governos petistas, com compra da Passadina, com aparelhamento do Estado, ou o BNDES financiando obras em países latino-americanos que não conseguem pagar nada. E, gente, é triste. Eu acho que o Negão foi certeiro quando ele falou: é um discurso político. E não digo que também outros governos não faziam isso, até o governo Bolsonaro também fazia isso, mas com um pouco mais de razão, porque realmente ele pegou um país destruído. É uma pena seguir assim. Eu acho que o Tarcísio está fazendo um bom trabalho em não ficar falando de gestões passadas. Pelo contrário, eu já vi ele falando coisas boas, né? E falando o que eu vou ver para frente, né? É uma aula de boa política, de gestão pública bem feita, eficiente. Lula está com medo de não entregar, por isso fala mal dos que fizeram. Bom, acho que agora está no momento de equilibrar esse debate. Afinal de contas, o programa é polêmico. Então, vamos caminhar para a esquerda, embora ela esteja à minha direita. Juliana Fratini, eu queria ouvir você. Concorda com isso aí que eles estão falando? Olha, Capês, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom tudo aqui para todo mundo. Olha, no programa passado, se você se lembra, você fez até uma brincadeira que você ia pedir uma tarja aí, né, dizendo da minha fala que o MST não tem relação com o PT. E eu insisti tanto nisso que ontem mesmo, esses dias, coloquei no meu Instagram, dizendo isso, fazendo essa afirmação, né? Mas veja como eu estou numa saia justa aqui agora. Que situação, assim, bastante constrangedora, porque diante de um fato e uma fala que é inadequada a respeito do MST, a gente não tem nem condição de fazer uma análise que ela seja real e em própria defesa, né? Ainda que eu defenda o governo e diga que não tem relação partido ou o governo diretamente com o movimento, diante de uma coisa que aconteceu, um fato, e que o presidente nega, que saia justa é essa? O que eu vou fazer? Não é? Micou o negócio. Tá difícil, né, Ju? Tá difícil pra mim aqui, gente. Agora ficou difícil aí. Por favor, governo, se você quer ser ajudado, se ajude. Porque aí a gente também tem condição de fazer uma análise limpa, clara e devolva para a população o que é correto. Querido Ricardo Valadão, Lula é uma fábrica de mentiras? Dá uma força aí, vai, fala alguma coisa bem. Bom, para dar uma força pro governo, só não tem como. Já vai me desculpando. Olá a todos que estão aí em casa, os meus nobres pares aqui dessa mesa maravilhosa, Capês, sempre um prazer estar retornando aqui. O Lula, ele está olhando só o retrovisor dele. Ele não está vendo o para-brisa e o cenário que ele tem enfrentado. O peso ele está sentindo agora, porque ele não teve planejamento, e isso eu volto a repetir todas as vezes que eu vier aqui, que ele veio com uma proposta de governo que não existia. Ele não tinha, ele não sabia o que realmente ele ia fazer com o Brasil. Eles têm narrativas que estão levando o Brasil a lugar nenhum e não está chegando em resultado algum. Mentiras, fake news, é o que eles tantos combateram e agora estão soltando. Como que ele fala que não invadiu uma terra produtiva? Eles entraram nas fazendas da Suzano, lá no sul da Bahia, lá em Mucuri. O que vai acontecer? O que acontece agora, daqui para frente? Qual que vai ser a narrativa? Se eu não me engano, um dos líderes do MST foi preso esse final de semana. Foi do outro movimento. Do outro movimento, né? Mas, para mim... Tudo ali. Tem o mesmo... A conjuntura final é a mesma. Então eu quero saber aonde que o Lula quer levar o Brasil. Falar que não cresceu, o país não cresceu... quer dizer que essa última invasão foi numa terra produtiva, então? Não, lógico, totalmente produtiva. Eucalipto vai fazer o papel que a gente está aqui escrevendo. Mas eles dizem que o eucalipto não se come. Como você usa o papel... O papel moeda é feito aonde? Gente, demora 7 anos. Nas fábricas de papel. Eu dou aula dentro de uma fábrica de papel. Eu trabalho com celulose. Ô, Valadão, não dá para comer automóvel também, mas automóvel gera emprego. Automóvel, quantos mil empregos
gera as fábricas de automobilística no Brasil? Ó, eu posso fazer um comentário aqui? Eu vi fazer um acompanhamento, né, do que tem sido discutido pelo outro lado da centro-esquerda sobre essa invasão, é de que supostamente essa área da Suzano, ela não é bem cuidada. Supostamente, eu estou falando, tá? E que foi uma das empresas também que passou por um pedido de... Recuperação. Não. Como foi aqui a Jovem Pan por Fusão? Por tentarem desmonetizar, que foi uma empresa, a Suzano, que foi uma empresa que supostamente está contra o meio ambiente. Mas vamos imaginar que isso seja verdade. Eu não tenho como dizer que isso é verdade, tá? Se fosse verdade, ainda assim seria motivo para invasão? Exato, é isso que eu tô querendo Essa saber. é a questão. Não, e outra? Não seria motivo para uma invasão. Eu não entendi nada do que você falou. Eles invadiram, justifica, né? Então. uma terra, uma propriedade produtiva, onde se produz papel, celulose, da empresa Suzano, que gera emprego, tem pessoas trabalhando, toda uma economia em escala que decorre dessa produção. Não é uma terra abandonada, eu não sei o que quer dizer não cuidada. Uma terra produtiva e que foi invadida, e é um crime essa invasão. Foi invadida porque, a princípio, não teria sido contemplado um pleito político do movimento. O que é mais grave ainda, Juliana. Então, é que supostamente, para quem faz a defesa ao contrário, é isso que eu estou querendo dizer, é de que a Suzano não respeita o meio ambiente. Não, eu não estou afirmando, estou falando que é o que está na discussão. Meu querido amigo aí eu estou querendo dizer que está errado. Aqui. Olha, meu amigo da PAN, a Juliana quer defender e não quer defender, supostamente, então vamos mudar de assunto, porque vamos falar de economia. Eu só queria... Ela não sabe o que é verdade. Eu só queria dizer o seguinte. Fala, Valadão. Uma empresa como a Suzano, que exporta milhões de toneladas de papel para o mundo todo, ela não ia exportar sem ter os certificados florestais que é exigido. Com certeza. Então, jamais que você pode invadir uma terra como essa. Eu estou fazendo uma crítica ao contrário. E outra coisa, gente, cuidado com a gesticulação, que aparece uma mão e aqui não é filme da família Adams. Então aparece às vezes só uma mão pela tela. Vamos lá, por favor, Juliana. Mas, Ju, os próprios líderes do MST, eles já se entregaram, eles falaram que não era por questão ambiental, não era por nada disso, é que eles queriam cargo no governo, eles falaram. E olha que eu não sou a pessoa que vai julgar o movimento como um todo, porque tem famílias realmente necessitadas. Mas, enfim, mentiras do governo Lula, e onde está a punição pelas fake news? Sumiram. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora de economia. Afinal de contas, o que move o mundo é a economia. E um detalhe, hein? Todas as revoluções que ocorreram na história da humanidade tiveram problemas econômicos como sua base. E vou dar 2 exemplos. Revolução Francesa, pouca gente sabe isso. Um vulcão na Islândia entrou em erupção e provocou a maior crise agrária do século XVIII. As pessoas passavam fome, caçavam ratos nas praças, e aí sim começou o movimento dos agricultores e das mulheres agricultoras em direção à queda do Ancien Regime. E a Segunda Guerra Mundial teve também como sua origem, além do Tratado de Versalhes, o craque da Bolsa de 29. Economia é muito importante. Partindo então para a economia, a ideia da nova gestão do BNDES é dobrar os empréstimos concedidos como proporção do PIB nos próximos 4 anos. Está sobrando, hein? A instituição pretende reduzir o nível de dependência em recursos do Tesouro Nacional, que seria muito bom, indo atrás de novas formas de financiamento para expansão e um conceito de maiores restrições orçamentárias. Para que isso aconteça, o BNDES quer lançar um novo mecanismo para a captação do mercado. De acordo com o novo diretor de planejamento, Nelson Barbosa, a LCD, Letra de Crédito de Desenvolvimento, nome do novo produto sugerido pelo banco, seguiria os moldes da LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e da LCI, sopa de letrinha, Letra de Crédito Imobiliário. Ou seja, seriam 2 modalidades de investimento isentos de imposto de renda. Em outra frente de atuação, a instituição poderá rever a lei que instituiu a TLP, continuamos com as siglas, taxa de longo prazo, que o banco público passou a utilizar como parâmetro nas linhas de crédito desde 2017.
A taxa foi inserida durante o governo Temer e tinha o objetivo de impedir empréstimos a taxas menores que o custo de captação do Tesouro Nacional. Ricardo Valadão, será que vai dar certo? Pelo que eu entendi de toda essa questão aqui, pelo que eu estou entendendo, o BNDES quer emprestar mais e pegando menos dinheiro do Tesouro Nacional. Seria muito bom, mas é possível? Então, é muito bom a gente começar a entender o que eles querem fazer com esses empréstimos. Para onde que está indo o empréstimo? Concordo que você deixar de ficar pegando a dependência do Tesouro Nacional, você colocar aqui as letras de crédito, tanto LCD e LCI, para que o investidor possa comprar a taxa de longo prazo e colocar o seu recurso, ótimo, excelente. Agora, emprestar, aumentar os empréstimos, para onde? Para quem? Para quem não paga? Para aumentar o endividamento interno? Pera um pouquinho, volta. Vamos para onde que estamos querendo ir, ué? Eu sei por que está sendo isso. Então fala. Vou ser sério. Vou dizer para vocês. Juliana, vamos lá. O mercadante, quando ele entra no BNDES, ele sofre uma série de críticas. Eu entendo que essa seja uma medida de reconciliação, para ele fazer, assim, um afago para quem tem interesse nesses empréstimos, sobretudo grupos mais elitistas, né? Porque para você contrair um empréstimo pelo BNDES não é um pouquinho, né? Vai ser, assim, coisa de grande vulto. Então, entendo que seja uma medida de reconciliação. Mas olha só, para ele ficar quando bem. ele fala aqui, ó, a letra de crédito do agronegócio, olha a importância do agronegócio agora. Que não é mais fascista. E aí, nessa hora, o agronegócio mostra seu poder, mostra sua capacidade e o governo... Claro, mas aí imagina, quando ele entra... Tá vendo como é que a narrativa do PT tá errada? Mas quando ele entra, qual que é a recepção dele? É péssima. Exato. É péssima. O que eu não gostaria, de uma medida de reconciliação. E Ju, e todos aqui, eu não gostaria de estar falando mal do governo. Eu gostaria de estar querendo ver o resultado que ele quer gerar para o povo. Você não acha que uma medida de reconciliação não seria cobrar de Cuba e da Venezuela os débitos resultantes dos empréstimos feitos às empresas que construíram o Porto de Mariel e realizaram obras na Venezuela? Não seria uma maneira melhor do que promessas e promessas? Qual é o saldo que a gente tem negativo dos países que nós emprestamos o dinheiro? Não é melhor você ir lá e cobrar isso agora, que está precisando de caixa no governo? Não, mas a questão como é que você faz um rombo? Emprestar mais. Como é que você faz um rombo já no começo do governo, com a PEC que veio, de 190 bilhões, e nós com dinheiro lá fora precisando? Eu acredito que a gente tem que montar aqui aquele canal de saque de... buscar o crédito lá. Alessandro Negão, você acha que, como a Juliana disse, é uma boa maneira de entrar e dar umas boas-vindas a Luiz Mercadante? As críticas que ele recebeu, é uma boa resposta a essa? Ou você acha que deveria tomar ações mais concretas? É uma boa resposta, mas a questão toda que fica é a que a gente está falando aqui agora. Tem um monte de gente devendo para a gente e a gente está querendo agora emprestar para essa galera que está devendo e está na base do devo, não nego, pago quando puder. O próprio presidente disse que, mais uma vez, a culpa adivinha de quem é? Do Bolsonaro. Entendeu? Porque nos próximos 4 anos ele vai ser o culpado de tudo. Diz ele que o Bolsonaro cortou relações tanto com Cuba quanto com Venezuela e por causa disso esses países não pagaram. Ora, quem é mais parça, quem é mais brother de Cuba, Venezuela e outros países do que o próprio Lula? Ele é parçaço. Então, deveria ser agora o momento dele cobrar. Falar assim, então parcela, mas manda alguma coisa pra gente pra eu ter o que falar. Né? Faz um carnê. Faz um carnê. De contraproposta. Isso, não, assina o carnezão aqui que você vai cumprir daqui. Que eu suponho você, que eu suporto você aqui. Pra ele pelo menos ter o que falar, mas não é isso que tá rolando. O que tá rolando, e ele já falou pra todo mundo ouvir, é que assim, o BNDES vai voltar a colocar dinheiro em outros países, porque de acordo com o presidente, isso daí fomenta a economia. Porque pega a engenharia daqui e leva para lá. Eu queria entender como isso funciona, mas até agora eu ainda não consegui entender. Engenharia de quem? Vamos colocar um meio termo aí? Carol Curimbaba, você acha que para o agronegócio vai ser bom? É possível um BNDES que faça mais empréstimos sem usar dinheiro do contribuinte arrecadado de tributos, impostos? O que você acha?
Olha, possível é. Eu também acho que é uma boa notícia. É que tudo que a gente ouve assim, como boa família de mineira que eu sou, então a gente ouve com um ouvido aberto, tudo fechado, né? Mas o que acontece? O BNDES tem um histórico de inadimplência relativamente baixo, tirando, claro, esses casos que o pessoal aqui da mesa acabou de citar. E é importante, é um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento. É importante que ele cresça. Ele está querendo dobrar essa representatividade do PIB. Hoje ele representa 1%, que é o que ele quer emprestar, quer representar 2%. E aí eu já chamo, Frente Parlamentar do Agronegócio, vamos acordar, vamos fazer um belo de um plano safra, pedir espaço, porque aí, gente, vamos dar as mãos, vai ficar brigando, vai ficar discutindo. BNDES é para ajudar isso mesmo, para fomentar o país, fomentar a indústria, e vai ser bom para todo mundo ganha. Então, acho que é possível, é um bom aceno, mas vamos ficar de olho para quem que vai esse dinheiro, né? Mas então o Mercadante acertou. Eu só queria fazer uma pergunta para a Carol. O Mercadante acertou, ó. Carol, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que com essa opção que foi feita, pelo menos no governo passado do Lula, de priorizar empréstimos para grandes empresas, você acha que o pequeno e o médio agricultor teriam acesso a esses empréstimos? Como é que você vê isso? Como é que o agronegócio está reagindo? Porque hoje o agro representou 27%, agora é 25% do nosso PIB. É muita coisa. Então, eu indago a vocês, existe alguma esperança nisso ou parece que vai continuar a mesma linha de empréstimos a grandes empresas e a obras no exterior? Os campeões nacionais, né, que a gente está muito acostumado a ouvir, que foi o que quase quebrou o nosso país e foi todo o assunto da Lava Jato, né? Acontece, eu acho que há um caminho sim para os pequenos produtores, principalmente porque o último plano safra, né, desenvolvido pela ministra Tereza Cristina, foi justamente para fomentar os pequenos, custear uma produção que é extremamente cara. Então, abriu-se um importante espaço, e não digo que foi só nesse governo Lula, a gente tem que ser justo, também aumentou bastante linha de crédito para o agronegócio, no Lula, principalmente Lula 1, mas Lula 1 e Lula 2. Então, há um caminho, acho que há uma esperança, assim. É importante a gente falar também que os grandes tomadores de crédito são os grandes empresários do campo, mas há uma fomentação, sem dúvida, principalmente depois do último plano safra, para os pequenos, para custear. E é assim, né, gente? A gente é feito, a produção brasileira, 23%. Os grandes vão acabar sufocando os pequenos, que não vão ter força. Não, mas é e aí acaba fraquejando, eles vão enfraquecendo e vai ficar na mão dos grandes que têm o poder de compra, vai lá comprar eles e vai dominar o mercado. Não é assim, não é. Isso daí é uma visão que não é correta, porque tem uma destinação específica para os pequenos produtores também. Concordo, que você tem a questão da agricultura familiar, que você tem a fomento das pequenas... Mas do jeito que a economia está hoje, o pequeno ele vai perder a força dele. Ele vai perder. E aí quem entra, o grande que tem o capital mais barato, conseguiu e tem uma margem de lucro bem maior, vai enfraquecer o pequeno e pega lá, vai lá. De qualquer maneira, gente, o importante é que os empresários grandes, médios e pequenos prestem atenção a esse anúncio feito pelo BNDES, verifiquem e fiscalizem se é só um plano que vai ser estudado ou se é algo concreto e façam valer os seus direitos. É um banco de fomento do desenvolvimento nacional. Isso, nacional. Então, as empresas do agronegócio, da indústria, do consumo, que sejam empresas pequenas, médias ou grandes, que procurem fazer valer os seus direitos, porque o banco é do povo, é da sociedade brasileira. Vamos passar para o próximo assunto. Aliás, um assunto muito quente. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, fez uma grave denúncia em postagem no Twitter. Ele afirmou que o governo Lula ofereceu 60 milhões de reais em emendas, até aí tudo bem, para os parlamentares que aceitarem retirar seu nome do requerimento de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sobre os atos de 8 de janeiro. Gravíssima esta acusação, abre aspas. Em confirmando, vou buscar responsabilizar os envolvidos pela prática de corrupção ativa e passiva. Fecha aspas. Ao site O Antagonista, Sanderson avisou que vai acionar a Procuradoria-Geral da República para que seja feita uma investigação. Ainda de acordo com o Antagonista, além desse suposto mensalão da CPMI, o Palácio do Planalto ameaçou não pagar os 13 milhões de reais em emendas individuais aos 209 deputados federais de primeiro mandato
caso eles não retirem o apoio ao pedido de investigação protocolado na semana passada. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Queria ouvir os nossos ilustres convidados da mesa. Veja, isso aí pode caracterizar um desvio de finalidade no ato. Isso pode ser improbidade administrativa, crime de corrupção passiva, porque não tem nada demais, é um direito do deputado o encaminhamento da emenda parlamentar. Mas para esta finalidade, para ele deixar de praticar um ato de ofício, praticá-lo irregularmente, neste caso, pode caracterizar, sim, um crime gravíssimo. Agora, é uma denúncia, Alessandro Negão, muito pesada. Espero que ele tenha algum indício para falar uma coisa dessas. Ele tem que ter prova. Não adianta só chegar e falar e colocar no Twitter. Eu acho que antes de abrir a boca tem que estar com tudo documentadinho ali, tudo bonitinho. E seria muito legal que tivesse ido logo na PGR. Eu acho que até antes de começar a falar. A gente já espera que isso vá acontecer. Por quê? Porque a gente já teve o mensalão no passado. Então, o dedo já está podre já. Então, a gente já está esperando por isso. Eu só não esperava que fosse tão rápido. E por um motivo tão tosco. Entendeu? Que, lógico, se o deputado, o Biratã, conseguir provar. Porque até então, a gente está contando aqui com a palavra do senhor Biratã. Mas é um motivo tão tosco. A CPMI ajudaria o presidente. O Lula deveria estar pedindo essa CPMI. Ele deveria estar encabeçando, ele deveria estar pressionando os seus parlamentares e a sua base por isso, porque todo mundo quer saber o que foi que aconteceu no dia 8, todo mundo quer saber quem financiou, todo mundo quer saber o crime de cada um, porque hoje você colocou todo mundo num balaio, desse balaio teve gente que nem está no bendito do balaio, então a gente tem que saber tudo certinho. Isso não é importante só para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é de baixo, para quem é de cima, isso é importante para quem é brasileiro. E para o Brasil andar logo. Exatamente, para a gente acabar logo desse negócio. Parece que o Lula vai acabar alimentando narrativa de gente do chapéu de alumínio, que vai falar que ele tem alguma coisa a ver com isso. E a partir do momento que vem um deputado e faz uma denúncia tão grave quanto já pensou se esse homem consegue provar isso? Então o cara do chapéu de alumínio vai ter razão, ele vai ter que tirar o chapéu de alumínio porque ele vai ter razão em cima disso? Eu acho que deveria partir do próprio presidente essa investigação. Ele deveria estar falando, gente, o que vocês tiverem que fazer, a gente faz. E vamos botar uma pedra logo nesse assunto. Descolar quem é os culpados, vamos fazer o Brasil andar. Porque é isso, o trabalho do presidente é isso. Fazer o país andar. E hoje não é o que está acontecendo. Agora, essa é uma denúncia muito séria. Não adianta ficar só falando máquina de falar ou falar qualquer coisa que venha à cabeça. A imputação falsa de um crime configura calúnia e caso tenha início a instauração de um procedimento investigatório, não é nem calúnia, é crime de denunciação caluniosa. Então agora nós estamos na expectativa que o deputado federal Biratã Sanderson apresente pelo menos algum indício ou o que o levou a dizer isso. Porque isso é muito grave, você não acha, Valadão? Muito grave, e se ele não conseguir provar, caiu numa falácia novamente. Vai ficar muito feio. E vai ficar feio para ele. Então é o que o Anderson falou aqui, o Alessandro falou. Antes de ter falado no Twitter, vai lá na PGR e fale e mostre da onde que veio todas essas acusações. Conforme você falou, pode ser imputado o crime de improbidade, etc. O que vai ter que todo mundo responder aqui. Agora, eu não quero saber por que estão escondendo tanto, assim, está demorando para andar com esse processo, de tirar as pessoas que não estavam no balaio, como foi dito aqui, e por que já não vai lá e não abre as câmeras para todo mundo saber quem é que estava lá fazendo as coisas antes? Por quê? Até para facilitar as pessoas reconhecerem e poder denunciar. E sair, o Brasil está preso numa pauta que já era para ter resolvido. Se for num estabelecimento comercial privado, a Câmara já abre, a polícia já vai lá, já instaura o inquérito, já denuncia, já está tudo pronto. Por que nós não conseguimos fazer as coisas com essa rapidez? Mas, Valadão, o que surpreende também, além disso, que é um ponto importante, é o esforço do governo e não fazer. Querer brecar. Então aí tem... Então, quando eu não quero que algo venha à tona, aí é porque eu também sou responsável por isso. Eu vou ser bem sincera, tem as dúvidas mesmo. Eu não acredito que ele tenha atuado diretamente. Pode ser que surjam mais notícias, mas eu acredito mais que ele está perdendo as moedas de troca que ele tem com essa CPMI. Se ela for aberta, ele tem alguns cargos ali que ele tem, mas para aprovar alguns projetos, né? E o governo sabe que vai travar. Travar o governo petista é sempre uma boa notícia. Então, por isso, eu acredito que... Eu não sei se a Ju tem outra opinião, Ju, mas eu acredito que seja esse o esforço do governo.
mas que esforço, hein? 60 milhões em uma emenda raspo do tacho, que é o que sobrou da emenda do ano anterior. Vamos ver no que isso vai dar. Agora, Juliana, a questão é a seguinte, uma CPI, o CPMI, ela traz uma investigação, vai durar 120 dias, precisa de 1/3 da Casa Legislativa, 1/3 de cada uma das casas. É uma investigação pública, transparente. Dali não vai se inventar um fato. As pessoas vão ser chamadas, vão prestar depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, vão surgir documentos, podem ser requisitados mensagens de e-mail, mensagens de WhatsApp, por exemplo, poderão ser requisitadas, busque a apreensão de determinados documentos mediante intervenção do Poder Judiciário. Eu não vejo qual o receio, Juliana, na sua visão. A CPI ela vai tumultuar o governo, ela vai investigar um fato grave, um fato que a princípio não está sendo imputado ao governo, pode até agravar a situação de quem quis derrubar este governo que está agora em andamento. Você não acha que não há motivos para impedir uma CPI, uma investigação transparente, uma vez que foi ameaçadas as próprias instituições democráticas? Olha, Capês, e a todos também, nós chegamos a conversar aqui sobre a necessidade do governo demonstrar um amplo trabalho nos 100 primeiros dias de governo, né? E uma CPI instaurada agora, de imediato, tiraria o foco das ações do governo ou sua própria capacidade de articulação para implantar algumas pautas, enfim, de todas as naturezas. E mudaria esse foco para a CPMI. Então, entendo que a preocupação do governo, neste momento, seja essa. Mas eu discordo totalmente da posição. Acredito também, assim como vocês, de que essa investigação ela deve ser feita. É interessante que os parlamentares também participem dessa investigação. Pode ser, me ocorreu agora, que eventualmente existam parlamentares que tenham um conhecimento a mais. Já pensou se tiver parlamentar da oposição que saiba da onde veio o recurso ou quem contratou? É assim, isso são levantamentos, né? Não estou dizendo que seja assim. Então, não sei, acho que o governo se sente muito vulnerável, agora, mas Juliana, tem que pleitear isso. Juliana, olha lá, olha o seguinte, ainda em relação aos atos de 8 de janeiro, olha como é que a coisa está pegando fogo. O governador de Minas, Romeu Zema, foi questionado no Superior Tribunal de Justiça. Por que Superior Tribunal de Justiça? Porque é o órgão competente para julgar crimes praticados pelos governadores. E ele foi questionado no STJ, a segunda corte mais importante do país, sobre declarações relacionadas a esse episódio que nós estamos comentando. Zema foi acusado de calúnia por dizer que autoridades teriam obtido ganhos políticos após o vandalismo na capital federal. Foi uma interpelação judicial, que é um pedido de explicações, que ela é preparatória de uma futura ação penal. Ele vai ter oportunidade de se retratar. Foi encaminhado ao ministro Humberto Martins e ele, então, fez o encaminhamento para que o Zema se manifeste. Então, Juliana, veja bem, a coisa está pegando fogo. Muito. Se o governo está dizendo, olha, eu vou te processar por calúnia, Zema, porque você disse que eu obtive vantagem política com isso, mais uma razão para que, por meio de uma CPI pública, ele demonstre que a acusação do Zema foi falsa e ele processe Zema por calúnia. Claro, e eu vou fazer um comentário aqui para você agora, que é uma situação ainda mais absurda. Existia, durante as eleições, toda uma ideia de conspiração de que o Lula seria atacado e morto. Isso é uma realidade. Essa conspiração, ela ficou rodando na esquerda durante muito tempo, tá? Eu sempre achei meio absurda, mas dos absurdos políticos, tudo é possível, não é verdade? Você está falando do Lula ser atacado, morto? Isso, a conspiração que existia, a ideia de conspiração que existia no campo da esquerda. Então, sem te contar, a palavra volta para você? A palavra volta para você? Tá. Porque, já que você falou nisso... Sim. E o Bolsonaro, hein? Para você comentar também. Lá dos Estados Unidos, é para você, Ju. O ex-presidente disse que acredita que a motivação dos atos em Brasília
Partiu de pessoas da esquerda. Ih, Então, coisa tá olha a azedando. confusão. Calma lá, você não tá de vermelho, mas você tá muito aguerrida hoje. Tá. Em entrevista à emissora norte-americana NBC, ele defendeu todo e qualquer movimento pacífico dos seus apoiadores. Abro aspas. Ele vai falando. As manifestações da direita ao longo de 4 anos foram pacíficas e não temos nada a temer. Jamais o nosso pessoal faria o que foi feito agora, no dia 8 de janeiro. Cada vez mais nós temos certeza que foram pessoas da esquerda que programaram tudo aquilo. Fecha aspas. Mas o Bolsonaro ainda afirmou não ter nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. Abro aspas novamente. Já não era mais presidente, estava fora do Brasil. E nós queremos apurar o ocorrido. O atual presidente não quer apurar. Queremos e estamos lutando por investigação, fecha. Por isso que eu te interrompi para voltar para você a palavra. Não é mais um motivo para o governo apoiar a investigação? Concordo, absolutamente, mas eu estou indo a favor dessa investigação. Eu disse sobre a conspiração desse ataque, esse suposto ataque ao Lula, morte ao Lula, porque se existe essa conspiração, essa ideia, não é mais um motivo para averiguar o que é que aconteceu ali? Não é? Não é verdade? Não fica essa especulação? É lógico. Um fala daqui, claro, fala dali. Exatamente. A maneira é trazer à luz os fatos. E outra coisa, se ele estivesse lá no Planalto, no dia 8 de janeiro, vamos imaginar que o Lula estivesse lá, não ia ser perigoso? Eu vou fazer altamente uma comparação. perigoso? Não é um problema de Estado uma comparação. Tenta invadir o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. Boa. Vocês já viram como é que é lá a recepção? Como é que você entra dentro de um palácio? Como é que entra gente dentro do Palácio do Brasil? Eu acho que você está fazendo a pergunta errada. Fala pra mim. Tenta trazer um monte de ônibus fazendo um tremendo trânsito para próximo do Palácio dos Bandeirantes. Não é para entrar lá. Tenta só trazer esse monte de ônibus para você ver o que vai acontecer. Mas, o que vai acontecer? Gente, tem uma coisa muito esquisita. Então, aí eu até comentei aqui, a hora que eu cheguei, que hoje aqui vou falar para vocês que eu cheguei atrasada aqui hoje. Isso aqui. Eu cheguei atrasada aqui no programa hoje, porque teve uma comitiva aí passando. Nossa, se uma comitiva de alguma coisa, ela faz a gente se atrasar meia hora, de fato, como é que passam 30 ônibus, não sei quantos ônibus... ninguém faz nada. Exatamente. Ninguém faz nada. Carol Curimbaba. O Lula tá em perigo, assim. Carol Curimbaba. Tem gente falando que foi a esquerda. Tem gente dizendo que isso é uma imbecilidade, que está claro que foi a direita. Tem gente dizendo que foram as autoridades do Distrito Federal que se omitiram. Tem gente dizendo que elas se omitiram, sim, mas que outras autoridades de outros níveis também se omitiram. Pelo amor de Deus, vai ficar o diz que disse ou faz uma CPI e mostra para a população, Carol Curimbaba, o que aconteceu? Eu concordo 100%, mas o que a gente vê disso tudo é que é um discurso que só prejudica o andamento do nosso país. Tem 2 pontos importantes. Um positivo da fala do Bolsonaro, um muito positivo, em que ele finalmente mostra-se contra os atos, né? Ele percebeu que ele também não tinha como se mostrar de uma forma diferente. Isso ótimo, um ponto positivo para Bolsonaro. Mas um ponto para mim extremamente negativo é alimentar essa coisa de que foi a esquerda que fez. Gente, a gente precisa seguir para frente. Se a gente continuar dando trela para essa conversinha dos políticos que na frente das câmeras ficam falando mal um do outro, muitas vezes pode fazer sentido sim, mas isso não é bom para o nosso país. A gente tem que seguir adiante. Então, acho que, infelizmente, continua esse discurso extremista, mas o que eu queria era que a gente parasse com essa discussão e focasse no que é importante para o país. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Juliana Frattini, mas não quero que ela responda agora. Vou perguntar para você. Você está surpresa? Você está frustrada? É que o ex-senador Tasso Gereissati, que declarou seu apoio a Lula no segundo turno das eleições, político experiente, ele, sim, Juliana, admitiu que está frustrado com o novo governo petista, já nesse início de mandato. Em entrevista ao Estadão, Tasso disse o seguinte, abre aspas, olha, é um político experiente, hein? Eu estou muito surpreso. Eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica. Radical também pelo tom da agressividade. Fecha aspas, ele falando. Além disso,
Tasso Gereissati disse que a expectativa era de que Lula viesse com a disposição de fazer um governo para todos. Afinal de contas, ele se elegeu num governo de coalizão. Mas isso não aconteceu. Vou abrir aspas novamente. Tasso Gereissati, abre aspas. Estamos vendo um Lula até raivoso em determinados momentos. Ele mesmo falou que era preciso acabar com nós contra eles. Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro. Fecha aspas. Olha, o Tasso Gereissati é um político extremamente experiente, um dos políticos mais importantes do país, mas ele está surpreso. Você também, Juliana, ficou surpresa, você ficar decepcionada com o seu candidato? Olha, na verdade, você não pode dizer que foi o meu candidato, porque eu sou frente amplista. Eu lutei bravamente. Você ia votar no Bolsonaro? Eu lutei bravamente para a frente ampla. E outra coisa, devido à importância de se formar novas lideranças e a gente sair de uma condição de polarização. E isso para a centro-esquerda, a frente ampla foi a saída mais sadia. Para a centro-direita, havia a possibilidade de se criar a terceira via, que ela não se viabilizou. Seria uma saída também para sair dessa polarização. Agora, novamente explicando, a frente ampla não se viabilizaria sem a presença do Lula. Se não tivesse o Lula ali, que é a principal personalidade política da esquerda e com mais musculatura, a frente ampla não teria vencido. Você não acha que o Alckmin agregou o Bolsonaro? Pessoas que não são? Agregou, ó, o Alckmin agregou, Simone Tebet agregou, Marina Silva agregou, o Ciro não agregou nada, né? E assim, teve até uma briga muito séria com o PDT naquele período, né? Porque o pessoal que é muito petista não respeita outras posições que são da centro-esquerda. Muito bem, só que sem o Lula, aí é que tá, não teria vencido. Essa é a questão. Agora, o Tasso... o que eu entendo? Ele tinha uma expectativa do quê? De um governo frente ampla, que foi o que foi vendido? Não, mas não é. Realmente não temos um governo. Agora tem uma coisa, Nós Valadão, temos um governo uma coisa que a Juliana disse, e é verdade. O Lula era o único candidato que teria condições de derrotar Jair Bolsonaro nesta eleição. Ela disse, é um fato. E ao seu redor formou-se uma frente ampla, que não é só uma proposta petista, mas uma frente de um governo de coalizão. Você acha que esse início do mandato do presidente Lula, de certa forma, frustra a expectativa de um governo de coalizão, ou vamos dar um tempo também para o homem trabalhar? Eu acredito que já está frustrando, por isso que pessoas como o Tássio já está mostrando o seu descontentamento, porque o Lula não conseguiu, nesses 3 primeiros meses, falar o que ele queria, qual era a proposta que ele ia estar trazendo. A economia já está sentindo, as pessoas já estão falando, então já está mostrando que não fez essa... Ele não está conversando com os outros partidos, ele está querendo só se afirmar como o único viável candidato nacional do PT, só ele. Eu acho que agora os dois estão fracos. Eu acho que os dois estão fracos. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula tá abrindo uma avenida para vir mais. Não, mas o Lula só que não tá fraco. A diferença do ele não Lula... Tá fraco. Eu já não vejo, não. Ele só não que tá fraco, não. O que eu vejo que a diferença do Lula pro Bolsonaro é que o Bolsonaro fez outras lideranças. Valadão, você disse que tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão fracos. A Juliana disse que o Lula não está fraco. E o Alessandro Negão, o que acha? Pra mim, nenhum dos dois está fraco. Eu vejo nenhum dos dois. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula ainda estão com a mesma força, assim, se duvidar, até um pouco maior. Só que o Tássio, político experiente, entendeu? Não assistiu nenhuma das falas do Lula, não assistiu nenhuma das vezes em que o Lula teve um microfone em sua mão, não assistiu nenhuma das entrevistas. O Lula está fazendo exatamente o que ele prometeu. O Lula está fazendo exatamente o que ele declarou que ia fazer. Não tem como alguém falar que está arrependido ou que está triste ou que, poxa, eu achei que ia ser diferente. Não é achei que ia ser diferente. O Lula disse com todas as letras. Todas. Ele não mudou nada. Aliás, era uma coisa que eu vivia falando na eleição, que o que mais me assustava no Lula é que ele estava dizendo a verdade.
E normalmente a gente espera o contrário de um político, né? A gente meio que prevê qual é a ideia do político baseado nos exageros que normalmente os políticos fazem na eleição. E o Lula não. O Lula estava dizendo com todas as letras o que ele ia fazer e ele está reproduzindo isso agora. Ele foi verdadeiro e ele está sendo verdadeiro. Aí é que está o grande problema da coisa. E quanto a essa avenida que o Valadão acabou de falar aqui, eu concordo que está se abrindo uma rua, eu não diria uma avenida. E nessa rua que já está começando a avenida. Nessa rua eu vejo Guilherme Boulos, eu vejo o Zema e eu vejo o Tarcísio. Eu acredito num Tarcísio tentando a reeleição aqui em São Paulo. E o Zema... Não acredito ele tentando a presidência e vejo o Zema tentando a presidência. Eu, sinceramente, não acredito no Bolsonaro tentando ser presidente. E aí tem gente que fala, não, ele não vai tentar porque ele vai perder os direitos políticos e tal, que pra mim é tremenda besteira isso daí. Eu acredito que o Bolsonaro vai vir como uma liderança e, se duvidar, vai subir no mesmo palanque que o Zema para poder ajudar ele. Eu concordo com você. Então, você concorda com ele, então o Bolsonaro também está forte. Não. Carol Curimbaba, eu quero perguntar a você o seguinte. Você também está surpresa? Você também está frustrada? Você acha que quem votou no Lula esperaria um governo neoliberal, um governo privatizante, um governo de equilíbrio fiscal ou um governo mais voltado para o lado social e pouco preocupado com esses aspectos econômicos? Dá para dizer realmente que a gente está surpreso? Ou, como disse o Alessandro Negão, o Lula está sendo absolutamente fiel a tudo que ele prometeu e está executando? Quem está surpreso, que me desculpe, devia ter se informado melhor. Concordo, mas eu acho que tem mais gente surpresa aí também, vários economistas liberais que fizeram o L durante a campanha, porque o Lula fez o mesmo olhar de gatinho do Shrek que o nosso querido Boulos fez na campanha. Então eles fazem aquele Lula paz e amor para enganar, para falar, não, a gente vai juntar a tal da coalizão, a gente vai chamar economistas liberais para fazer o projeto. Começou, foi eleito, expulsou todo mundo de lá, fez o que ele sabe fazer muito bem, uma ditadura meio veladinha ali, ele gosta de ser o rei, ele agora quer ser o rei do mundo, né, ser o grande representante do mundo. Eu só tô surpresa com a velocidade de fazer besteira. Isso eu não esperava, eu achava que ele ia ser mais delicado ali, mas tá rápido. Tá rápido, não tá? Eu achava que ia demorar mais. Tá assustador. Bom, gente, nós temos aí outros temas chegando. Tem um aqui que é mais como uma informação. E eu vou pedir apenas que a Carol Curimbaba faça um rápido comentário para a gente entrar depois num outro mais polêmico. É uma informação relevante, depois eu quero ver apenas rapidamente, Carol Curimbaba, é que a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, deve levar ao presidente Lula um projeto no mérito bastante elogiável, instituir uma licença remunerada do trabalho para vítimas de violência doméstica e familiar. Infelizmente, no século XXI, são muitas. A proposta batizada de Licença Maria da Penha prevê direito ao afastamento de 15 dias a trabalhadores com carteira assinada, empregadas domésticas e estagiárias, e o benefício seria disponibilizado mediante a apresentação da concessão da medida protetiva de urgência ou boletim de ocorrência ao empregador, ou seja, mais uma medida que o juiz poderia conceder na Lei Maria da Penha. Agora, Carol Curimbaba, claro que é uma medida, ninguém pode ser contra uma medida dessa, uma medida inteligente. Agora, é quase que um Obamacare, quer dizer, se nós vamos colocando muita coisa no orçamento, será que o orçamento é finito ou cabe todo esse tipo sem parar de benefícios? Como vai se compatibilizar a enormidade das necessidades sociais, que são sérias e graves, como esta da proposta elogiável da deputada, com as limitações orçamentárias? Um rápido comentário seu. Eu concordo, vou tentar ser bem sucinta nisso. Mas eu vou dar também, assim como você deu, Capês, vou dar os parabéns para a deputada, porque esse tema é extremamente fundamental para a nossa sociedade. A Fundação Social que eu trabalho faz trabalho justamente com essas mulheres, as que conseguiram sair de casa, as que têm emprego ainda, melhor ainda. Essa situação da violência contra a mulher, que é uma violência que não é só física, é a violência sexual, moral, até quando o homem apreende os documentos da mulher, são vários detalhes. E por que ela continua nisso?
isso, né, continua, digamos assim, o que essas mulheres são ameaçadas, os filhos delas são ameaçados, muitas vezes elas têm dependência financeira. Então essa situação é extremamente assustadora e acomete a muitas famílias no Brasil. Então eu entendo a limitação orçamentária, concordo, mas eu dou os parabéns, inclusive, para a deputada que tem uma história de vida que vale todo mundo conhecer. Então parabéns, é louvável e aí, claro, tem que ver se cabe no orçamento, mas nota 1000. Deputada Érica Hilton, a toda a mesa aqui é unânime, meus parabéns pela sua iniciativa. A gente espera que possa ser aprovada e que o governo corte outras despesas que não são tão essenciais para garantir isso. Em pleno século XXI, mulheres são escravizadas dentro de suas casas e uma mulher no Brasil, ainda hoje, fruto de violência doméstica, é assassinada a cada 7 horas. Parabéns, deputada. A gente espera que haja realmente possibilidade do governo priorizar esse tipo de ação em detrimento de outras, como emendas parlamentares para parar a CPI. Muito bem. As articulações para as eleições municipais de 2024 estão em andamento e cada vez mais apontam uma resiliência, quer dizer, uma persistência da polarização entre Lula e Bolsonaro. Por exemplo, eleito há 3 anos como prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem um discurso focado na contraposição ao então prefeito Marcelo Crivella, que agora busca uma aliança com Lula na intenção de enfrentar um candidato ligado a Bolsonaro. Que confusão! O PL, inclusive, avalia uma candidatura de nomes como o general da reserva Braga Neto ou o senador Flávio Bolsonaro. Já em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes quer uma aliança com o PL para enfrentar Guilherme Boulos, que terá o apoio de Lula. Tudo isso se dá devido a uma estratégia usada no pleito presidencial no ano passado, que tem sido cobiçada pelos candidatos municipais. Eles deixam de focar em aspectos ligados às gestões, a gestão fica deixada de lado e, como vivemos um populismo, ou seja, um personalismo, focam ou em Bolsonaro ou em Lula. Alessandro Negão, nós estamos com o Brasil limitado a apenas 2 propostas, 2 opções. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, ou você cai na irrelevância, é esquecido, não se elege. Sendo Bolsonaro ou Lula, é um passaporte garantido para o segundo turno? As propostas vão ficar em segundo plano? E vamos continuar com o personalismo, o populismo e os discursos de antagonismo político? Infelizmente, a gente já vem assim há muitos anos, né? A gente já vem sempre com... E não é nem, eu não digo nem as propostas, é mais a pessoa mesmo. É a pessoa Bolsonaro, a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que em São Paulo vai acontecer um fenômeno diferente. Por quê? Porque aqui, eu ainda não acredito, mas não é ponto pacífico aqui entre alguns colegas aqui da PAN, de que o PT vai vir, sim, com um candidato a prefeito e talvez apoie o Guilherme Boulos só na final, caso ele vá para a final. Eu acho que Guilherme Boulos tem grandes chances de ir para a final, mesmo porque o PT não tem... O PT, que seria um partido grande, não tem nenhuma figura minimamente carismática. Do lado direito, você já tem o Ricardo Nunes, tem o Ricardo... O Renato... Ricardo Salles. São 2 Ricardos, né? 2 Ricardos. Ricardo Nunes e Ricardo Salles. Ricardo Salles viria como uma força mais bolsonarista, ele que já é um grande representante já desse lado, mas eu acredito que no final, isso me desculpe até o Ricardo Salles, eu quero até entrevistar ele logo, eu acho que vai acabar ficando o Ricardo Nunes por causa do perfil daqui de São Paulo. O Ricardo Nunes tem um perfil mais paulista, sim, é onde eu também eu divido aqui com alguns comentaristas da PAN, por causa do... Eles citam até o Rodrigo Garcia, né? Que também tem esse perfil e acabou sendo engolido pelo Tarcísio, que também tem um perfil que São Paulo gosta. Exato. O Ricardo Nunes é um cara mais quieto, entendeu? É aquele cara que passa e você nem lembra dele. São Paulo normalmente vota nesse... São Paulo não gosta do cara que fala muito, que é mais barulhento e tal. E eu acho que muito provavelmente o partido... O Kassab, né? O partido do atual governador vai acabar apoiando o Ricardo Nunes. Agora, Negão, temos que lembrar uma coisa importante. Uhum. O PL está na base de apoio aqui em São Paulo do prefeito Ricardo Nunes. Exato. O Ricardo Salles não está. Uhum.
o PL se encontra. Então, será que o Ricardo Salles não está lançando mais um balão de ensaio e no final o PL vai compor com o Ricardo Nunes? Será que não é uma estratégia também? O que você acha? Pode ser também, porque o Ricardo Salles já viria facinho aí com uns 20%. Porque todo o pessoal mais bolsonarista estaria apoiando o Ricardo Salles. Eu acredito que ele viria como uma grande força. A gente ainda está muito no começo ainda, mas isso que vocês estão falando é muito forte ainda. Ainda vai ter muito essa coisa do Bolsonaro versus Lula na eleição para São Paulo, vai ter Bolsonaro versus Lula lá em Santa Catarina, vai ter Bolsonaro versus Lula em Salvador. Negão, em todos os lugares do Brasil vai ter isso. Posso fazer um contraponto? Carol. Nós vem do interior, né? Então, Divide a tela que vai ter debate aqui, vai ter briga. Divide a tela. Eu adoro ouvir o Negão, ele tem uma visão maravilhosa e eu concordo com o que você está me falando. Agora eu vou passar a visão das cidades menores, né? As capitais, eu concordo com você, acho que vai ser essa briga de direita com esquerda. As cidades menores, pelo que eu sinto, eu sou ali da região de São João da Boa Vista, a conversa, claro, a elite sempre vai falar nessa questão de direita ou esquerda. Mas o povo mesmo, de cidade de interior, cidade menor, as pautas são as pautas do município. E eles querem saber o que você vai fazer para resolver o problema deles hoje, amanhã no máximo, depois de amanhã eles não querem saber. Então eu acredito que sim, é claro que no final tem essa questão de direita ou esquerda, mas os municípios um pouco menores ainda tem aquela a política antiga, grande, que fala, os antigos da política, e tem gente querendo fazer diferente. Então assim, é muito danoso para a sociedade, esse extremismo, eu sempre falo aqui, é um terror, mas os municípios pequenos ainda vão para essa discussão um pouco mais, aquela discussão de município mesmo, quem vai colocar luz na minha rua para resolver a segurança. Que vai asfaltar o bairro que está faltando. Exatamente. Já vai para a discussão das propostas de quem traz a melhor proposta. Isso, A política do interior ela é vivida mais no tete a tete, junto com a população, e você sente o calor daquilo que a população quer, daquilo que ela está exigindo naquele momento. Exatamente. Entende? O interior é assim. Mas capital vai dar esse problema mesmo. Na capital é isso aí, já é mais polarizado mesmo. Já é igual a eleição para vereadora aqui em São Paulo, que ela acaba saindo dessa coisa de direita e esquerda. E vai mais para os bairros. O que você fez enquanto você estava nos 4 anos? Essa é a pergunta aqui. Mas agora, Juliana Frattini, não é possível, eu vou votar, o eleitor pensa, é Boulos ou Ricardo Salles, que está atrelado ao Bolsonaro, ou o Boulos está atrelado ao Lula, e o Ricardo Nunes, não sei. Vamos ver como é que fica, por enquanto ninguém está falando dele. Será que ninguém vai discutir propostas para a cidade? Nós vamos discutir nomes, questões meramente estéticas, herméticas. Eu gosto dele porque ele fala mais assim, eu gosto dele porque ele fala mais duro. E as propostas, a periferia, não só São Paulo, todos os municípios, como é que fica a saúde, a educação na periferia, principalmente sofrida, os buracos nas vias públicas, a questão dos moradores de rua, não vai se discutir isso? É apenas uma pauta política, cosmética? Se der tempo, eu quero responder essa também. Então, a Juliana e o Negão depois. Tá, com certeza isso vai ser discutido e já existe uma ideia da própria população de como cada assunto será resolvido pela respectiva liderança de determinado espectro ideológico. Então, já existe uma ideia de como um Boulos resolveria questões sociais ou de infraestrutura na cidade. As pessoas já têm essa ideia pré-definida, assim como em relação ao Ricardo Salles. Veja bem, e por mais que se discutam propostas e soluções para a cidade, o eleitor já está calejado, já sabe o que esperar de cada um desses candidatos. Por isso, insisto muito aqui, enquanto cientista política, para a gente sair um pouco da ideia de polarização e não só aguardar pelo beijo do grande representante, pelo beijo do Lula, pelo beijo do Bolsonaro em relação ao seu candidato. Não, a gente tem que abrir o arco democrático até para oferecer para a população novos nomes de lideranças. E o Poit foi um nome que nós falamos no final de semana passado, tem a Marina Elô, da Rede, que também já foi candidata. Há outros, o Arthur Duval, que chegou a se lançar candidato. Precisa ter mais. São nomes com densidade eleitoral?
Não importa, Capês. Agora, nós estamos terminando esse primeiro bloco. O Alessandro Negão quer dar uma posição sobre o que você falou. Então, é hora de menos beijo, como diz a Juliane, mais ação? Eu acho que, apesar eu acho que não vai rolar esse beijo que a Juliana acabou de falar. Mas por quê? Porque eles já estão beijados. Tanto Ricardo Salles quanto Guilherme Boulos, eles já vêm já com a mão no ombro, já tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Na questão de propostas que você falou, Capês, você vai ver muito dos dois, principalmente do Ricardo Salles. Esse já está dando as propostas agora. O Guilherme Boulos, para falar dele, eu me basearia na sua última campanha. E olha, tem uma coisa que vocês têm que entender. O Guilherme Boulos, que vocês estão tão acostumados a fazer o paralelo com invasão, porque é o invasor, é porque o que queimou pneu, sei lá o quê. O Guilherme Boulos, candidato, ele é bem diferente disso. Um docinho. O Guilherme Boulos, candidato, ele é o Guilherme Boulos que vai no chão mesmo, ele vai nas periferias. Isso eu sei de gente que viu e falou pra mim. Falou, Negão, o Guilherme Boulos esteve aqui na Cidade Tiradentes, Negão, o Guilherme Boulos esteve aqui na Vila Ema, Negão, o Guilherme Boulos esteve aqui no Capão Redondo, e ele veio no chão ele conversou, e ele não falou nada de invasão, não falou nada de... A conversa do Guilherme Boulos era outra. Era a conversa... Negão, eu tenho uma pergunta só, Valadão, só uma questão, porque estamos aqui no limite do tempo. Acho que todos os candidatos têm um lado bom, não você pode dizer que nenhum candidato tem o seu lado positivo. O Boulos tem o dele, o Ricardo Salles tem, o Ricardo Nunes também, o Poit tem, esse eu já não a Maremelu, enfim, são pessoas que... todos eles têm algo a apresentar, sem dúvida alguma. O que a gente quer é analisar qual a proposta efetiva que vai ser executada. O novo ministro das Relações Exteriores da China disse que o país asiático está em vias de entrar em conflito sem precedentes com os Estados Unidos. A condição para que isso não aconteça passa por uma mudança de atitude dos norte-americanos em relação aos chineses, que consideram uma atitude distorcida. Oengang avisou que, abre aspas, nenhuma barreira poderá impedir o descarrilamento que trará um conflito e um confronto que acarretará consequências catastróficas. Fecha aspas. O ministro chinês defendeu o fortalecimento do relacionamento de seu país com a Rússia. Pessoal, esse é um tema extremamente sério. O mundo corre seríssimo risco de um confronto sem precedentes, muito mais grave que durante a Guerra Fria. Eu diria que mais grave ainda do que a crise da Baía dos Porcos de 1961, quando quase ocorreu uma guerra nuclear entre a União Soviética e Estados Unidos. A OTAN e os Estados Unidos avançaram de maneira extremamente imprudente em relação à fronteira com a Rússia de modo agressivo. Em 1999, em 2004 e 2008, convidaram vários países que faziam parte da antiga cortina de ferro para integrar a OTAN. E você sabe, qualquer ataque contra um membro da OTAN provoca uma reação de todos os países integrados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, dentre os quais os Estados Unidos. Em 2014, a OTAN e os Estados Unidos fomentaram um golpe de Estado, derrubando o presidente eleito da Ucrânia, instalando um mais favorável, claro, com uma visão pró-Ocidente. Isso provocou ainda mais a Rússia. E caminharam em direção a esse conflito. Agora, em que houve a invasão da Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos tiveram um discurso tão agressivo que não há mais como retroceder. A Rússia mobiliza 500 mil soldados, já vai conquistar a cidade estratégica de Bakhmut, ela já ocupa toda a região de Donbass, com Bakhmut vai completar esta região. E a Rússia já disse que não abrirá mão desta região, nem da Crimeia, que ela conquistou em 2014. E a OTAN e os Estados Unidos disseram que a guerra só acaba quando a Rússia voltar para suas fronteiras originais. Nisso, os Estados Unidos também está fustigando a China, e a China já vê essa guerra como uma oportunidade para invadir Taiwan. Os riscos são cada vez mais graves, e a Índia, um país também nuclear, que tem o 4º maior exército do mundo, começa a se alinhar com a Rússia e com a China. Nisso tudo, como fica o Brasil? O presidente Lula manifestou-se diplomaticamente contra a invasão da Rússia em relação à Ucrânia.
alinhando-se assim a todos os países da ONU. Assim também se manifestou a Argentina e também se manifestou a Colômbia. No entanto, se recusaram a enviar armas para a Ucrânia. Isso já trouxe uma primeira consequência. A Alemanha vetou a venda de 28 blindados do Brasil para as Filipinas, porque como esses blindados têm componentes alemães, ele é obrigado a concordar. E agora, os Estados Unidos ameaçam o Brasil também com sanções. Se o Brasil se colocar contra a Rússia, ele vai prejudicar o agronegócio, porque o Brasil importa 70% dos seus fertilizantes da Rússia. Qual a posição que deve ser tomada? Nós estamos realmente numa situação grave. Não é uma guerra do outro lado do mundo, não. É uma guerra que já traz consequências econômicas aqui e para a nossa segurança, a segurança mundial, nunca estivemos com tamanho risco. Querido Valadão, gostaria de ouvir você, depois a Juliana e assim por diante com os integrantes da mesa nesse gravíssimo problema que está colocado. Agiu bem o Brasil? Como está a nossa política externa? Para que lado nós vamos nessa tênue linha que nos separa da segurança ao abismo? Exatamente. O Brasil, ele tem que se manter em silêncio agora, na verdade. Tem que se manter quieto. O Brasil não tem peso político para resolver conflitos dessa magnitude. Nós temos problemas internos muito mais importantes. Se a gente cuidar do interno primeiro, o externo, esses conflitos, todo aqueles tratados internacionais que o Brasil tem com esses países, com a Rússia, com a China, que ele cumpra de maneira isenta, para que ele não sofra as sanções prejudicando a economia, principalmente interna. Então, o meu ponto de vista é que o Brasil não se manifeste nem contra nem a favor a invasões e que mantenha o silêncio. Uma posição de neutralidade. Uma posição de neutralidade para não sofrer dos dois lados. Como é que você compromete 70% do agronegócio? Como é que você compromete as questões de importação de produtos eletrônicos? Aí é que está a falha do nosso país, que até hoje exporta muito commodity, pouco produto com valor agregado, pouca tecnologia e fica dependente de uma Alemanha, de uma Inglaterra e não consegue ter produtos sofisticados, sendo que a gente tem conhecimento, capacidade interna para poder desenvolver isso. Agora, Juliana, até que ponto você acha que dá para o Brasil manter uma neutralidade numa situação cada vez mais polarizada, que está dividindo o mundo e que os países têm que tomar uma posição? A OTAN quer que os países ingressem no esforço bélico contra a Rússia. A Rússia exige que o Brasil não faça isso. Vai chegar o momento em que o Brasil terá que tomar uma posição porque virá sanção de qualquer dos lados. Como devemos? O presidente Lula está agindo nessa parte da política externa com inteligência, Ju? Perfeito. Vai chegar uma hora que vai haver algum tipo de sanção. Acredito que ele esteja, sim, agindo da melhor maneira possível. Discordo de você, Valadão, agora em relação à neutralidade. Acredito que não deve ter neutralidade. É até impossível. Uma outra coisa que o Lula faz, quando ele defende a posição a favor da Ucrânia, né? Eu entendo a preocupação de vocês em colocar supostamente em risco áreas que demandam, sobretudo o agro, né? De produtos vindos da Rússia, né? Tem um perigo? Tem. Mas existe a diplomacia para isso também. A gente está falando de vida de pessoas. Capês já falou aqui em 2 finais de semana quantas pessoas saíram daquele país, da Ucrânia, quantas foram exterminadas. É muita gente. O Lula precisava sim se colocar favorável à Ucrânia por uma questão humana, essencialmente. E um outro ponto aqui, existe sim, olha que delicado até para o Lula, tá? Existe uma parte da esquerda que até meses atrás insistia muito na defesa da Rússia, que são aqueles, é uma turma já mais assim, stalinista e sei lá mais o que aí, é uma esquerda mais, muito mais antiga, né? Ultrapassada. Ultrapassada, essa é a palavra, Carol. Então, ele peita também o Lula, essas pessoas que também lhe dão apoio. Olha que dificuldade. Foi certeiro em defender a Ucrânia. Aliás,
tinha que ser tão certeiro que ele, em defender a Ucrânia, que deveria aprender com a sua própria decisão e não defender lideranças na América Latina que são autoritárias, que é um problema que esse governo insiste em manter, de aproximação com lideranças autoritárias na América Latina. Agora, Carol Curimbaba, antes do início dessa guerra, a Ucrânia tinha aproximadamente 38 milhões de habitantes. Houve uma fuga em massa, uma evasão em massa. E hoje ela está com pouco mais de 10 milhões em seu território. Aquelas estatísticas que não chegam na CNN internacional, mas que podem ser captadas pelo YouTube, por especialistas, mostram que já morreram 200 mil soldados ucranianos e 300 mil estão gravemente feridos. Ela não tem mais munição e a ajuda que a OTAN está prometendo é uma ajuda quase que uma fake, quase que uma ajuda falsa, porque é uma guerra de artilharia, estão cedendo tanques de guerra que ainda vão chegar nessa contraofensiva. Como você vê a perspectiva que existe de uma guerra em que a Ucrânia está cada vez mais debilitada? Na Europa, a população de Alemanha e França, principalmente, já começa a protestar contra esta guerra e já existem sérias dúvidas quanto às intenções econômicas por trás dos Estados Unidos. Porque, Carol, os Estados Unidos está sendo suspeito e acusado de ter destruído um gasoduto chamado Nord Stream 2, que levaria gás natural da Rússia para a Alemanha. E está vendendo o mesmo gás natural que a Rússia venderia pelo triplo do preço. Como é que o Brasil, como é que vai ficar nisso? Você vê perspectiva de paz? Você acha que o presidente Lula tem algum campo para conversar, negociar essa paz? E quais seriam a sua visão, principalmente do agro, as perspectivas econômicas para o nosso país? Olha, Capês, primeiro de tudo é decisão econômica. Eu sou sempre dessa visão que tudo vai ser uma decisão econômica, inclusive a Rússia entrando ali também é uma decisão econômica. A gente falou aqui no começo do programa, isso coloca e tira presidente, né? Vou discordar do Valadão aqui em um ponto aqui que ele falou que o Brasil não tem peso político até para defender um lado ou outro. Tem muito peso político. Nosso país é uma potência. O agro, que eu falo muito, inclusive o Valadão comentou aqui que é exportador de commodities, mas atrás da commodity exportada tem uma indústria tecnológica absurda. Quando você pegar um milho na mão, você lembra que isso não é só um milho. Tem uma indústria, tem uma academia por trás. Aí eu falo universidades. Então a gente tem, claro... Mas a tecnologia, ela vem importada. Não vê. Opa! A maior parte dela. Não, aí eu te falo que não. Os estudos aqui são extremamente avançados, inclusive porque a nossa agricultura é uma agricultura específica de clima tropical. Mas aí são termos técnicos. Acho que não se posicionar é um posicionamento. Eu acredito que aí meu coração mole, eu fico até com dó do Lula, não sei se eu posso falar um negócio desse, mas porque tomar uma posição numa briga dessa, sendo que a China é nosso primeiro parceiro econômico, a Rússia é nosso sexto, Estados Unidos é o segundo, mas assim, ele tá numa saia justa danada. Tem que ficar quieto. Eu sou a favor também de tomar uma posição um pouco mais... digamos, neutra. Ele fez certo, concordo com a Ju, de condenar, porque não tem nem como ele falar outra coisa, mas tentar realmente... Ele quer ser o grande líder da paz mundial, mas eu acho que ele tem sim que entrar com esse discurso. É difícil, é uma saia justa, eu não queria estar no papel dele, não. Alessandro Negão, acaba não tendo o que fazer se você estivesse no lugar do presidente Lula? Como é que você colocaria? Que você acha que o Lula está se conduzindo corretamente, inclusive no cenário internacional, se colocando? O Brasil é o maior país do hemisfério sul e representa praticamente 1/3 da América Latina. O Brasil tem esse peso mesmo ou, como diria o meu professor de Direito Internacional Público, quem não tem canhão não tem direito no direito internacional? Por incrível que pareça, o Lula está fazendo o correto. Olha, tá vendo? Quando eu falo que eu queria estar falando aqui, isso aqui, ó, que o Lula está fazendo o correto, o Lula está fazendo o correto. Lá fora, o que o Lula está fazendo? Está condenando a guerra. Não está condenando um lado, ele está condenando a guerra. Ou seja, ele está sendo bem aberto assim no discurso dele. Aqui para dentro, ele está se vendendo como o cara que talvez vai resolver a guerra. É o que qualquer político faria no lugar dele. Não tem muito o que a gente fazer. Nós alimentamos o mundo. Tem que ficar muito claro isso. A nossa agricultura hoje alimenta o mundo. Então não é essa coisa de vir
os fertilizantes para cá não é para alimentar a gente, é para alimentar o resto do planeta, inclusive a Rússia, inclusive a China. Então, querer que os fertilizantes cheguem no Brasil não é só o povo brasileiro que quer, é o planeta que quer. Nós alimentamos, nós temos a tecnologia, a Carol acabou de falar aqui. E isso não é mais novidade para ninguém. O Lula está fazendo o correto e nessa briga a gente tem que ficar o mais neutro possível, dar o menos de opinião possível. Claro, quer falar aqui, quando estiver falando aqui para o seu público, principalmente para as grandes emissoras que são tão fãs do Lula, beleza, faz a sua parte dizendo que você é o grandão, que vai resolver tudo, o apaziguador, exato, o príncipe da paz. Mas lá fora, quanto menos lá fora, boca fechada não entra mosquito. Entendeu? Vamos continuar do jeito que a gente está. Quer condenar? Condene a guerra. Falei errado a guerra, errado. Faça os discursos onde o Lula é tão bom com as palavras, entendeu? De falar e acabar não falando nada. Nesse momento, nós precisamos desse talento do Lula. E por falar nisso, já que falamos de guerra, vamos amenizar um pouco e falar do amor. Vamos falar de carinho na Nicarágua. Olhem só que interessante. Durante a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta de mais de 50 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. O Brasil se manteve em silêncio diante das denúncias. O Itamaraty não pediu a palavra para comentar a crise no governo nicaragüense e, no texto final, sugeriu espaço para diálogo com Daniel Ortega. A proposta brasileira foi vetada pelos outros membros. Valadão, neutralidade aí também? E agora? Como é que não, é muito bom isso, gente. Porque a gente está falando justamente de ficar neutro. Agora está aí, ó. Ele não está neutro nesse caso. Ele está posicionado. Se ele não comentou toda a barbaridade que está ocorrendo na Nicarágua, o que ele vai falar do outro lado? Exato. E o que a gente depende economicamente da Nicarágua, né? Que é diferente. Que a Nicarágua pesa na nossa economia. Agora, qual é o interesse dessa irmandade dele? Mas, Valadão, você manter? não acha que neste caso, essa neutralidade pode acender o sinal amarelo nos Estados Unidos de que estamos num governo em direção à esquerda, mais em direção a Cuba do que em direção à Europa? Isso pode, de certa forma, atrapalhar aquela primeira visão favorável que teve o Biden, o guerreiro Biden, com Lula, onde falaram da Amazônia e da democracia? Essa democracia na Nicarágua existe? Você não acha que isso pode dar uma certa ambiguidade no discurso brasileiro, defender a democracia aqui e apoiar um governo ditatorial na Nicarágua? O que você acha? Mancha a nossa imagem lá fora, mostra a nossa fraqueza de não se posicionar a favor da democracia. E aqui você está concordando com tudo aquilo que está acontecendo lá. Ele está mostrando que ele não quer assinar, ele está mostrando que não quer ficar imparcial no meio de uma reunião onde todo mundo está falando, parem com isso. Juliana Frattini, que está elegantemente trajada de branco e preto, homenageando, inclusive, o maior clube deste país, o Esporte Clube Corinthians Paulista, mas, na verdade, tem a alma vermelha. Juliana, você concorda? Eu vou fazer uma gracinha, então, ó, que vocês não estão vendo, mas, ó, é uma onça. Tô de onça. É onça branca e preta. Eu ia dizer o seguinte, conforme falei aqui alguns minutos atrás, todas as lideranças da esquerda, sobretudo as petistas, essas mais tradicionais, Lula, digo isso a Gleisi, a toda a ala do PT, se afastem de lideranças latino-americanas que são autoritárias. Isso. Se afastem. Isso prejudica vocês. Isso não é legal, não pega bem, não tem nada a ver com harmonia, não tem nada a ver com desenvolvimento da esquerda, de defesa de valores de esquerda, valor de esquerda. Vocês sabem o que é um valor de esquerda? É a justiça social.
é que as pessoas tenham igualdade de oportunidades Isso e é de que haja justiça social. Mas, Ju, você... É isso. Agora, como é que essas lideranças querem ainda se colar a eles? Pelo amor de Deus, você eles perguntar por Ortega, atrapalham. ele vai falar que ele está fazendo exatamente isso. Você perguntar por Ortega... Ele vai falar que está fazendo isso lá. Ô, Ju, posso contar uma historinha aqui muito rápida? Olha, enquanto você falava, Juliana, a Carol discordava. Tá bom. Embora eu deva dizer a vamos você, brigar, Carol, devo dizer a você, Carol, que o socialismo surgiu em anteposição à fase inicial da Revolução Industrial do capitalismo como uma proposta igualitária. Começou com o socialismo, não com o capitalismo, a proposta igualitária. Capitalismo é liberdade. Mas, Carol Curimbaba, eu quero a sua contestação. Não, eu entendo essa questão histórica, mas a Ju falou aqui igualdade de oportunidade. Isso é o mote do liberalismo. É só a partir daí que a gente muda. Só que a esquerda realmente abraçou essa pauta e a direita não consegue mostrar que a gente só consegue isso dando oportunidade de fato para as pessoas. Mas eu quero contar uma historinha rápida aqui, Ju, e eu concordo com o que você falou. Quando eu fui para Cuba, tem um hotel nacional lá, que é como se fosse o Palace lá de Cuba. E tinha fotos do Fidel Castro com importantes líderes políticos. E o único líder político que tinha 2 fotos com Fidel era o Lula. Então, é a turma dele, são os amigos dele. A gente entende que é todo mundo aqui, que está perto da gente. Mas isso é extremamente condenável. Só para colocar todo mundo assim na mesma página, o que está acontecendo na Nicarágua, falando bem rapidamente? É uma história similar até de Cuba. Tinha uma ditadura de direita e o Ortega entrou como salvador da pátria. A gente sempre duvidem quando entra um cara falando que vai resolver todos os problemas. E aí ele começou tirando pequenas liberdades do povo, agora faz uma imensa perseguição religiosa. Ele prende padres, prendeu todos os concorrentes políticos dele, tirou direitos políticos. E aí? O que é isso? E aí, nós vamos Como concordar com quieto? isso? Exatamente, como Sabe o que parece? Parece Salomão fugindo de todas as guerras que ele tinha, querendo paz com todo mundo e no final não deu certo. Mas o governo petista brasileiro, né? Não quer dizer, não posso chamar governo petista, é que praticamente virou, era para ser um governo frente amplista. Mas o governo atual, o PT atualmente, Perfeito. vocês acham que ele age assim, feito um Ortega? Não age. Não age, mas tem um acordo. Faz sentido. Tem um acordinho lá de trás que ele tem que cumprir, que eles exigem. Ele não age porque isso daqui é gigante. Nossas O Brasil instituições são fortes. Ele não age assim porque ele não consegue. A gente tem o bendito parasita chamado Centrão. Esse parasita não quer que o hospedeiro morra. O Lula, eu acho que as pessoas que estão assim incomodadas porque o Lula ou porque o PT não condenou a ditadura da Nicarágua, acho que não prestaram atenção na campanha. Acho que não prestaram atenção no Foro de São Paulo. Isso. Acho que não prestaram atenção em como as falas do pessoal de esquerda, as falas do pessoal da agenda. Você acha que pode pesar o clima no Foro de São Paulo se ele condenar, por exemplo, a Nicarágua? Ele não pode condenar porque eles são parças. Porque eles são parças de uma agenda que eles estão cumprindo. Eles são tudo lado da mesma moeda. O Lula só não está fazendo a mesma coisa aqui, outros países só não estão fazendo a mesma coisa, cada um com a sua divergência, mas no nosso caso é o caso do tamanho. O nosso tamanho não é tão fácil assim você fazer o que a Nicarágua está fazendo, ou fazer o que Cuba fez, fazer o que a Venezuela fez. A gente aqui, para isso acontecer, teria que ser muito devagar e provavelmente uma briga acabaria acontecendo. Agora, aqui. Alessandro... Não é tão fácil aqui, mas eles concordam. Não é uma questão de ele não fala nada porque o Ortega... Não, é porque ele concorda. Se você vai olhar as discussões do pessoal de esquerda, eles concordam com aquilo. Eles acham que aquilo ali é um mal para uma coisa muito melhor que vai acontecer. Para poder... O meu medo que o Lula fizesse isso é de querer se perpetuar no governo igual esses outros governantes estão fazendo. Sabe o que eu acho também, além disso tudo? Que Lula sabe... que Nicarágua, vamos ser bem sinceros, essas ditaduras da América Latina, de fato, no fim das contas, não representa nada para os Estados Unidos e eles não vão fazer sanções econômicas porque Lula falou bem da Nicarágua. Isso não vai, eu entendo, meu olhar entende que isso não é relevante o suficiente para Lula criar briga com a turma dele. Afinal de contas, criou-se um bloco de esquerda aqui na América Latina
assustador, inclusive, qual que é o mas que Estados resultado? Unidos não está. Mas, Carol, você não E acha qual é que o se o namoro ficar muito sério, você não acha que começa os Estados Unidos, os países europeus eu começarem acho. a olhar o Brasil diferente? Eu acho que se o Brasil mostrar fragilidades nos seus poderes, no Supremo, mostrar fragilidade na divisão de poderes, sim. Mas agora ele apoiar ou não é ruim, Estados Unidos não gostam. Mas a gente sabe que relevante economicamente não é, então ele vai tocando. Não faz Juliana muito Frattini, tempo, o Maduro Exato, se ela sentou na falou de mesma uma mesa coisa aqui fantástica. O Maduro se sentou na mesma mesa da França, do Macron. E sentaram e conversaram lá como se Maduro não fosse Maduro. Que Macron é Macron, né? Entendeu? Outra coisa, mas você falou uma coisa fantástica. Não tem expressão econômica. Por quê? Porque o modelo de gestão E o Maduro- de e o política Maduro que eles não estão caiu de adotando não Maduro. dá resultado. Agora, eu quero encerrar com um comentário rápido de 30 segundos a Juliana Frattini. Oh, meu Não Deus. fica um pouco contraditório o Lula defender a democracia e condenar os atos democráticos e não condenar Daniel Ortega na Nicarágua? Sua opinião rápida em 30 segundos. Fica. É contraditório. É contraditório, você acha? Acho. Então você não, acha- não só do Ortega, como também de outras lideranças latino-americanas, Fantástico. conforme eu já Muito falei. bem. Olha, gente, esse é um programa que a gente não queria que estivesse acabando. Mas, infelizmente, temos o horário limitado e foi muita discussão, muita polêmica. Eu agradeço a sua audiência, o seu prestígio e, mais uma vez, contamos com uma grande audiência de vocês na Jovem Pan. Jornalismo independente. Até a próxima. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.